Olá, turma. Com mais uma aula de língua portuguesa. E aí, nós iremos estudar, na página do livro, a partir do capítulo 2, Diário na Literatura. Quando fala literatura, requer o quê? São histórias, São histórias, várias histórias contadas. Então, vocês estão percebendo, primeiro a gente vai ler a leitura de imagem, a leitura de uma capa de um livro. Percebe que a capa do livro é Diário de um Banana. Olha só. Diário de um Banana é uma ficção. Quer dizer, ou seja, ela foi criada por um escritor para retratar a história de um garoto que no seu dia a dia tem que lidar com seus irmãos, Então, esse garoto Greg, e essa história foi contada, ele tem uns irmãos chamados Rodrigo e Mani, seus pais e a escola, E Greg, ele é o personagem principal, Aí o que foi que aconteceu? Falando um pouco sobre esse garoto, o personagem Greg, A personagem de Greg e seu irmão Rodrigo, ele é um menino, Greg é um menino muito atrapalhado, que sonha. Então, Greg, ele é um menino muito atrapalhado, ele sonha o quê? De se tornar rico e famoso, sem muito esforço nenhum. Já o seu irmão mais velho, que o irmão dele é Rodrigo, ele é preguiçoso e vive pregando peças em Greg, certo? Então, o que acontece? Vai começar uma história assim, um meio de humorista, Então, essa unidade, esse Diário de um Banana justamente vai retratar de uma história desse garoto Greg, E o porquê que chama diário? Porque é contando como foi seu dia a dia, de rotina da sua vida, como na vida escolar, como na vida familiar. Então, vocês vão perceber, primeiramente, a leitura da capa, Diário de um Banana, e vocês irão observar, Primeiramente, vocês irão escrever essas questões aqui, ó. Depois, observa a capa do livro. Vocês irão escrever no caderno de vocês, transcrever de caneta e responder de lápis, Do que você acha que este livro se trata. Então, antes da gente fazer a leitura, o texto abaixo, primeiramente a gente vai estudar a capa do Diário de um Banana, certo? Então, tem essas questões, as questões aqui são pessoais, quer dizer, é o que vocês acham, certo? São resposta do aluno, certo? A primeira questão, o que é que você acha, Que este livro se trata de quê? Será? O porquê, Aí você vai colocar, Coloca em sequência, questão 1, aí a questão 2 vocês irão colocar. Vixe, já leu algum livro da coleção Diário de um Banana? Vocês já leram? Sim ou não? E vão colocar sim ou não. Aí, na mesma questão, vai perguntar, a pergunta está dizendo assim: que personagens são comuns nessa coleção? Será? O que é personagens comuns? Se está falando de meninos, de crianças pré-adolescentes, então está falando de quê? De garotos, Aí vocês vão colocar, acho que vai falar também de garota, vai falar o quê? De famílias, E aí, escola, Isso são o quê? Então, um dos personagens vocês vão colocar, Vai falar de garotos, de pai e mãe, de irmãos, Um dos personagens. Já quando vocês colocar nessa questão maior, tá perguntando aqui, ó. Vão colocar, significar a questão 3. Neste livro, o personagem Greg Heffley embarca em uma viagem de carro rumo ao aniversário de 90 anos da avó. Durante a viagem, o carro da família de Greg enguiçou próximo ao parque, mundo encharcado. Olha só, encharcado vem de muita água, Greg
Adorou, adorou. Então, toda a família resolveu passar o dia lá. O que é que você acha que vai acontecer? Olha só, vou fazer o resumo. Então, Greg e sua família resolveu, né, ir para o aniversário da avó dele, que ia completar 90 anos. Então, foram todo mundo dentro do carro e tudo mais. E nesse carro, o que foi que aconteceu? O carro enguiçou. O que enguiçou? Pifou, desmantelou. Deu problema mecânico. E justamente ficou de frente. O carro pifou, ficou de frente, o quê? Parou próximo ao quê? A um parque, no mundo encharcado. Sinal que é um parque o quê? Se está falando de parque, do mundo encharcado, encharcado vem de água. Então, deve ser um parque aquático. E aí, o que foi? E o Greg, o menino que é atrapalhado, ele adorou. Lógico que é diversão total, né? Aí toda a família resolveu passar o dia lá. Acho que até enquanto conserta o carro, uma coisa assim. E aí a pergunta tá perguntando, o que é que você acha que vai acontecer? Então, resposta, pessoal, o que é que vocês acham? Será o que vai acontecer? Vocês colocam da imaginação de vocês a resposta, tá?